Nesse vídeo vou falar um pouco sobre ANAC, Anatel e DCEA, para drones de uso recreativo. É só para a gente entender um pouco como funciona. Não é para mostrar como fazer a certificação, homologação ou cadastramento. Para isso já tem vídeo aqui no canal, o link vai ficar na descrição. Nesses vídeos que mostrei como fiz o processo de homologação na Anatel, certificação ANAC e cadastro no DCEA, sempre pergunto se só ter um já está bom, sobre etiqueta ANAC, etiqueta Anatel, se tem que ter as duas mesmo. Então resolvi fazer esse vídeo para passar o que eu entendi de quando fiz esses processos para o meu drone. Esse vídeo é de conhecimento básico, então se você já está procurando informações avançadas, esse vídeo não é para você. Vamos lá. Basicamente a diferença entre ANAC, Anatel e DCEA é que a ANAC, que significa Agência Nacional de Aviação Civil, é responsável em certificar o drone como uma aeronave. Os drones a partir de 250 gramas são considerados pela ANAC como aeronaves e por isso precisam ser certificadas. A Anatel, que significa Agência Nacional de Telecomunicações, é responsável por homologar a comunicação do drone com o controle ou com o celular. Não tem nada a ver com a aeronave. E o DCEA, que significa Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é responsável por gerir o espaço aéreo, não só de drone, mas de aviões, helicópteros e outros. Então a ANAC olha para o drone como uma aeronave, a Anatel como algo que se comunica por radiofrequência, e o DCEA como um objeto voador no espaço aéreo. Agora a gente já viu que existe diferença entre ANAC, Anatel e DCEA, vamos entender mais um pouco sobre cada um deles. Anatel. Para a Anatel, o drone é classificado como transceptor de radiação restrita, e é isso que a Anatel homologa, através de declaração de conformidade que se aplica aos produtos de uso pessoal, sem direito à comercialização e que não possuem homologação da Anatel com o respectivo selo. Bom, o que é a declaração de conformidade? Quando um produto é importado para uso próprio, a homologação por declaração de conformidade é necessária para o uso do equipamento no Brasil. Para isso, cidadãos ou empresas apresentam uma certificação estrangeira, aceita pela Anatel, em substituição aos relatórios de ensaio nacionais. A homologação por declaração de conformidade só é aplicada para equipamentos classificados como categoria 2, e entre vários outros equipamentos, o transceptor de radiação restrita está lá. Aqui tem o documento normativo, requisitos aplicáveis e procedimentos de ensaios para o transceptor de radiação restrita. E de onde eu tirei que drone é classificado como transceptor de radiação restrita? Tirei do manual que a Anatel disponibiliza para fazer o cadastro do drone. Eu vou deixar o link na descrição. Ela mostra que tipo de produto é transceptor de radiação restrita. Ah, e tem a etiqueta. Então, após a emissão do certificado de homologação, é obrigação do solicitante do certificado providenciar a confecção e a colocação do selo no chassi do aparelho. Ou seja, a Anatel não fornece a etiqueta, nem pagando. O solicitante deve elaborar o próprio selo e instalar no equipamento homologado. Pode ser usado essa etiqueta como referência. A Anatel também disponibiliza outros modelos de referência no próprio manual. Vou deixar o link na descrição. Caso o equipamento for muito pequeno e não for possível instalar o selo, a etiqueta pode ser colada no manual do produto. E no equipamento deve ser colada outra etiqueta, contendo pelo menos o escrito Anatel e o número da homologação, como nesse exemplo. Agora vamos entender um pouco mais sobre a ANAC. O objetivo da ANAC é que as operações com drones passam a ocorrer a partir de regras para preservar a segurança das pessoas e de bens de terceiro. Por se tratar de um regulamento especial, está sujeito a alterações que vierem a ser necessárias. Como assim alterações? Por exemplo, se for identificado algum acidente ou situação insegura, a ANAC pode alterar o regulamento para evitar que o acidente ou uma situação insegura volte a acontecer. É importante sempre consultar as atualizações. E qual é esse regulamento? É o RBAC-E 94, que é Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial. Drone é uma aeronave não tripulada. Esse termo também é usado para outros tipos de veículos não tripulados. Um termo que vai se ouvir muito é o RPA, que significa Aeronave Remotamente Pilotada. Esse RPA está dividido em 3 classes. Classe 1, peso máximo de decolagem maior que 150 kg. Classe 2, peso máximo de decolagem maior que 25 e até 150. Classe 3, peso máximo de decolagem até 25 kg. Vamos focar na classe 3. Para voar com drone, que se enquadra na classe 3, deve-se ter registro da aeronave, aprovação ou autorização do projeto, válido apenas para BVLOS,
ou voos acima de 400 pés ou 120 metros. Por isso que a gente fala que o teto para voos de drone é 120 metros. Tem limite de idade para operar, não precisa de certificado médico. Para voos até 120 metros, não precisa de licença e habilitação. Deve-se respeitar uma distância de 30 metros entre o drone e de pessoas não envolvidas e não anuentes. Ou seja, se a pessoa está ciente do drone e concorda, não precisa respeitar os 30 metros. Em caso de existência de barreira mecânica forte o suficiente para proteger as pessoas não envolvidas e não anuentes, não é aplicável a distância de 30 metros. Após fazer o cadastro, que gera o número de identificação, deverá ser confeccionada uma identificação com esse número gerado em material não inflamável e ser legível e ficar acessível na aeronave. Não pode colocar só um adesivo em papel ou plástico, tem que ser em material não inflamável. Acredito que seja para identificar o drone em caso de acidente e que o drone venha a pegar fogo. Para evitar problema com bússola do drone, sugiro material não ferroso, como o alumínio, além de ser leve. Todos os aeromodelos acima de 250 gramas, ERPA, entre 250 e 25 kg, que se destine a operações na linha divisada, que é o VLOS, até 400 pés acima do nível do solo, devem ser cadastrados por meio de ferramenta online. Vou deixar o link na descrição. Agora vamos falar um pouco sobre o DCEA. DCEA é o órgão do Comando da Aeronáutica que tem por missão planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo, a proteção ao voo, ao serviço de busca e salvamento e às telecomunicações do Comando da Aeronáutica. Compete ainda ao DCEA prover os meios necessários para o gerenciamento e controle do espaço aéreo e o serviço de navegação aérea, de modo seguro e eficiente, conforme estabelecido nas normas nacionais e nos acordos e tratados internacionais, de que o Brasil seja parte. Nossa, quanta coisa! Mas eu uso meu drone só para recreação. Preciso saber tudo isso? A resposta é sim. Primeiro vamos entender que o drone é só um termo utilizado de forma coloquial e popular para se referir aos equipamentos remotamente pilotados. Então o que é o meu drone? Se você utiliza o seu drone unicamente para recreação, é um aeromodelo. Se utiliza para fins comerciais, é um RPA, aeronave remotamente pilotada. A aeromodelo precisa informar o voo ao DCEA? Depende. A atividade do aeromodelismo no Brasil é regulada pela portaria número 207/DAC, atualmente sob a competência da ANAC, e deve ser praticada em locais determinados para isso. Ou seja, se for voar com drone para fins recreativos em locais específicos de aeromodelo, não precisa informar o voo ao DCEA. Caso contrário, sim. Não esquecendo das regulamentações da ANAC e da Anatel. O espaço aéreo é finito e demandado por diversos tipos de usuários, como por exemplo aeronaves comerciais, militares, ultraleves, paraquedistas, entre outros, e que guardam características muito específicas de operação. É necessária para que haja a coordenação entre os usuários do espaço aéreo, em prol da segurança operacional. Então só posso voar em locais de aeromodelo sem autorização do DCEA? Não. Os voos no interior de prédios e construções fechadas, mesmo que parcialmente, incluindo ginásios, estádios e arenas a céu aberto, até o limite vertical da sua estrutura lateral, são de total responsabilidade do proprietário da estrutura ou do locatário do imóvel, e deverão estar autorizados pelo mesmo, não sendo considerados espaços aéreos sob a responsabilidade do DCEA. Mas devem ser observadas as regulamentações ANAC e da Anatel e as responsabilidades civis em vigor. Onde não posso voar? Não pode voar drone sobre infraestruturas críticas, áreas de segurança, aglomerações de pessoas e trajetórias utilizadas por outras aeronaves. São consideradas infraestruturas críticas as instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou danificados, provocarão sério impacto social, econômico, político ou à segurança, tais como rede elétrica, usinas hidroelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares, redes de abastecimento de água ou gás, barragens ou represas, redes de comunicação, como por exemplo sítio de antenas, ou de vigilância de navegação aérea, como por exemplo radares de vigilância aérea, dentre outras. São consideradas áreas de segurança refinarias, plataformas de exploração de petróleo, depósitos de combustível, estabelecimentos penais e áreas militares. Vamos reforçar algumas orientações do DCEA para voos de drone. Não voe próximo de aeroportos e heliportos. Não sobrevoe áreas de segurança. Planeje voos de até 100 pés de altura. Mantenha a RPA ou aeromodelo em seu campo de visão.
Voe a pelo menos 30 metros de distância de edificações. Porém, com a anuência do proprietário é possível voar a uma distância menor. Não sobrevoe pessoas sem autorização. Atente para os locais destinados ao aeromodelismo. Faça voos durante o dia. Dê preferência às operações enquanto há luz natural. O período noturno pode prejudicar o contato visual com o drone. Para aerolevantamento, é obrigatória a autorização do Ministério da Defesa. Conheça as limitações operacionais da sua aeronave. Evite testar o limite do seu drone. Referente à distância, duração de bateria. Mais importante que voar com drone é pousar o seu drone com segurança. E claro, mantenha em dia a manutenção do seu equipamento. Mantenha a distância de instalações e edificações. Vou deixar alguns links que eu usei como base para fazer esse vídeo. Quem tiver interesse pode ler para saber um pouco mais sobre o assunto. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.